Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que é comprometido com a edificação do corpo de Cristo. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, estamos aqui neste mesmo canal, ministrando a poderosa Palavra de Deus. É por isso que nós queremos convidá-los para que vocês nos acompanhem nessas ministrações aqui pela televisão. Agora nós estamos ministrando mensagens proféticas, todas baseadas no livro do Apocalipse. Já ministramos as 7 cartas de Apocalipse 2 e 3 e agora estamos então progressivamente avançando para dentro das profecias contidas neste livro tão maravilhoso, um livro que procura nos despertar e também nos preparar para o grande encontro com Jesus Cristo em sua segunda vinda. Antes de tudo, todavia, gostaria de trazer 2 aqui recados muito importantes. O primeiro a respeito de nossas extensões ministeriais. Ali em Goiânia, com o Bispo Giovanni, todos os domingos às 19 horas, neste endereço que está aí no seu televisor. Vocês, irmãos de Goiânia, podem ter comunhão conosco e então receber e também comungar da palavra de Deus, que é tão maravilhosa e que nos edifica. Aqui em Brasília, ali em Planaltina, com o Bispo Fernando, todos os domingos às 19 horas, também na quadra 5, Conjunto G, lote 40, Vila Buritis, Planaltina, todos os domingos às 19 horas. E aqui em Taguatinga, em nossa sede, todos os domingos eu estou ali ministrando a rica e poderosa Palavra de Deus a partir das 18 horas. Venha você e a sua família, venha ter comunhão conosco. E o endereço da nossa sede é este que está aí no seu televisor, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Vocês têm acesso pela Avenida Sandu, tendo como ponto de referência o Colégio Ideal. Venha ter conosco, venha neste domingo mesmo, às 18 horas, vamos juntamente adorar o nosso Deus, adorar com canções que exaltam e glorificam o seu nome, que falam da sua obra, e então sermos ministrados pela palavra, ser infundidos pela verdade da palavra de Deus. Inclusive eu quero também avisar a todos vocês que nós teremos agora uma conferência bíblica que será feita na Igreja Batista Getsemane, no setor Pessu, agora nos dias 20, 21 e 22 deste mês, será numa sexta à noite às 19h30, no sábado, dia 21, pela manhã às 9 horas e à noite, então, às 19h30 e no domingo, dia 22 de abril, pela manhã às 9 horas da manhã. Venha ter comunhão conosco, uma conferência maravilhosa, onde ali estaremos abordando um tema de extrema importância sobre as alianças de Deus, a antiga e a nova aliança. O tema da conferência é Odre Velho e Vinho Novo, as alianças de Deus para o cumprimento do seu propósito. Está aí no seu televisor o endereço da igreja onde nós vamos então realizar esta conferência, ali na Igreja Batista Getsemane do pastor Manuel. Todos vocês são os nossos convidados especiais. Vamos então abrir a palavra de Deus, vamos abrir aqui em Apocalipse, no capítulo 4, hoje mais uma ministração, estamos pouco a pouco avançando nessas mensagens tão poderosas, palavras tão abençoadoras e sobretudo palavras que abrem os nossos olhos no que diz respeito aos acontecimentos escatológicos. É certo que há muita especulação, sobretudo neste ano de 2012, em que se fala muito das profecias dos maias, desse calendário
calendário, do fim do mundo. Entretanto, eu quero convidar a você à sobriedade, convidar a você, telespectador, irmão em Cristo e irmã em Cristo, para que nós possamos descansar na palavra profética, segundo o Senhor Jesus nos legou aqui neste último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse. Vamos ler aqui alguns versículos no capítulo 4 de Apocalipse, versículos 1, 2 e 3, e então o versículo 5, que diz assim: depois dessas coisas olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Versículo 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amados, é importante que ao entrarmos aqui no capítulo 4, nós nos situemos exatamente no momento do cumprimento das profecias que terão lugar a partir deste capítulo 4. Haja vista que, como nós falamos aqui em mensagens anteriores, conforme está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, o livro do Apocalipse se divide claramente em 3 partes. As coisas que viste, exatamente a visão a respeito do Cristo glorificado e exaltado no capítulo 1 do Apocalipse. As coisas que são, que dizem respeito aqui às 7 cartas, capítulos 2 e 3, que se refere exatamente à história da igreja e a todo o período da história da igreja, esta era de graça, desde o final do 1º século até os dias atuais, até o fechamento da porta da graça, quando então passamos para a 3ª parte do livro do Apocalipse, como claramente nos diz aqui no capítulo 4. João, ele viu aqui o céu aberto, e uma voz que dizia dos céus à terra, dizendo a João: João, sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. É importante que você, meu irmão, que tem toda uma preocupação e um desejo de conhecimento das questões escatológicas, que você leve em conta, em consideração, este princípio hermenêutico, essa ferramenta hermenêutica. Veja o que exatamente o próprio Jesus diz aqui a João neste versículo 4. João é arrebatado para o céu, onde ali ele teria as revelações. As revelações de quê? Das coisas que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, são os eventos escatológicos que terão lugar na história depois da era da igreja, depois de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sabemos que dentro da história da igreja, segundo essas 7 cartas, hoje nós estamos vivendo exatamente a última dessas cartas, a última dessas igrejas, ou seja, estamos no último período da história da igreja, no final da era de Laodiceia. Logo, nós entraremos para esse 3º momento do Apocalipse, que são as coisas que em breve devem acontecer, as coisas que acontecerão depois da era da igreja. E logo então que João é arrebatado, aqui uma descrição daquilo que ele vê, daquilo que ele contempla, ou seja, o cenário do céu se lhe abre aos olhos, e agora então ele pode nos descrever o que ele vê imediatamente ao seu arrebatamento em espírito até o céu, onde está ali o trono de Deus. Ele diz no versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém
assentado. Que cena maravilhosa esta, porque nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro que trata, sobretudo, da vitória do Cordeiro com a sua noiva, do Cordeiro com a sua esposa, de Cristo e a igreja. Isso porque a igreja do primeiro século, assim como todos os santos ao longo de todas as eras, de todos esses períodos da história da igreja, eles sofreram muito. Ou seja, a igreja de Cristo era uma igreja sofredora, uma igreja constantemente sob pressão, em que muitos ali se tornaram mártires. Então o Senhor vem com uma palavra de consolação, com uma palavra de esperança, como que abre, descortina o futuro para que a noiva de Cristo, a sua igreja, possa contemplar de antemão a vitória de Cristo e a vitória da igreja. Mas por um outro lado, essa vitória de Cristo certamente fala da derrota do reino das trevas, fala da derrota de Satanás, de seus anjos, de seus ministros, da falsa religião, do anticristo, do sistema pecaminoso deste mundo, do sistema opressor e econômico deste mundo. Ou seja, se o Apocalipse nos fala certamente da vitória de Cristo e da sua igreja, do seu povo, então é certo que, por outro lado, também deve se referir, deve falar da derrota, da destruição dos homens ímpios, do reino das trevas como um todo. É por isso que, tão logo João é arrebatado e ele entra no céu, para ali ele vislumbrar esses acontecimentos escatológicos que tratam da vitória de Cristo e de sua igreja e da derrota de Satanás e de todo o seu império. Logo João vê um trono armado no céu. Essa é a visão que nos abre diante de tantos julgamentos que serão aqui ministrados, que serão aqui revelados nos capítulos subsequentes. Porque João vê um trono armado no céu e nesse trono ali Deus o Pai assentado majestosamente. Ora, isso significa que todo o universo, ele está debaixo desse trono governamental de Deus, a despeito da incredulidade dos homens, a despeito de momentos em que a igreja passava ou passa por perseguições, por tribulações, em que muitas vezes parece até mesmo que ela está sofrendo perdas e derrotas. Mas é verdade, e a palavra nos revela que Deus está assentado no seu trono, o que significa que Deus está no comando, Ele está na direção de tudo. Nem sequer uma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Tudo está nas mãos de Deus, no controle de Deus, e esse trono, portanto, fala dessa autoridade, fala desse governo, fala dessa soberania, de maneira que Deus trará, a partir do seu trono, do trono da sua economia, do trono da sua administração, Ele trará juízo sobre toda a terra. Ele há de executar os seus juízos, ele há de julgar o mundo, há de julgar os homens, e todos, portanto, que estão debaixo desse trono, estão subordinados a esta autoridade e a esse senhorio. Nenhuma cena mais bonita poderia ter aqui no Apocalipse, senão essa visão do trono de Deus o Pai ali, assentado como aquele que é o soberano, que é o Altíssimo, pronto para determinar e para executar todos os juízos, segundo o seu governo, segundo a sua administração, segundo a sua vontade. Mas é certo que muitos, diante dessa visão, podem talvez desenvolver ali no coração uma espécie de medo, uma espécie de angústia, porque pensam, olha, o Apocalipse nos fala ali de tantos juízos e fala logo de um Deus assentado no trono. Parece que é uma visão que impõe um certo medo. Mas veja como que esta visão nos é revelada, como que nos mostra, embora um Deus
todo-poderoso, um Deus altíssimo, um Deus soberano, o Senhor do universo, mas veja com que figuras graciosas esta visão se nos revela e se nos abre diante dos olhos. Se nós observarmos aqui no versículo 5, quando diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, certamente fala de um trono de juízo. A Bíblia, sempre quando fala do trono de Deus, mostra que do trono emana algumas coisas, como por exemplo, lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento, no capítulo 7, quando ali descreve a visão de Deus no seu trono, falando sobre o juízo que ele haverá de executar sobre o anticristo, sobre seus exércitos, sobre os reinos deste mundo, é dito que do trono de Deus emana fogo. Há um rio de fogo que procede do trono de Deus, assim como aqui em Apocalipse nos é dito que do trono saem vozes, relâmpagos e trovões, falando desses juízos, desse trovejar, desse proclamar, desse anunciar os juízos que certamente recairão sobre Satanás e sobre todos os homens ímpios e perversos, os anjos caídos, os demônios, o sistema deste mundo. É um trono de julgamento, é um trono de juízo, mas veja que esse mesmo trono de Deus, porque Deus só tem um trono, também nos é apresentado aqui nas epístolas do Novo Testamento como sendo um trono de graça, onde hoje nós podemos nos aproximar desse trono e ali receber socorro em ocasião oportuna. As epístolas nos mostram um trono de onde emana vida, emana misericórdia, emana graça, assim como também no livro do Apocalipse, no capítulo 22, quando fala ali da Nova Jerusalém e do trono de Deus que está no topo da cidade simbólica, que é a igreja de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, que é o povo de Deus de todas as eras, em estágio final de glorificação. Então nos mostra que do trono de Deus emana um rio de águas vivas. Eu quero chamar a atenção sua, meu querido telespectador, você irmão em Cristo, você minha irmã em Cristo Jesus, veja como que essa visão do trono nos mostra sempre um trono de onde emana juízo, ou um trono de onde emana graça, ou seja, do mesmo trono sai ali um fluxo de fogo, um fluxo de juízo, um fluxo de trovões, de relâmpagos, de vozes, para punir a todos aqueles que não amam a Deus, que não amam a Jesus Cristo, que não recebem a Cristo, que não o reconhecem como Senhor, mas em contrapartida, um trono de graça, um trono de misericórdia, um trono de amor, um trono de salvação, de onde brota ali um rio de águas vivas para alcançar os sedentos, alcançar aqueles que estão desesperados, alcançar aqueles que olham para Jesus Cristo e para o Pai e então podem ali encontrar salvação. Não é apenas um trono de juízo, não fala apenas de um Deus tirano, de um Deus mau, de um Deus perverso, como os gregos anunciaram ao longo da sua história, os deuses irados contra os homens e que não podiam sequer ser aplacados por causa dos caprichos dos seus corações, dos desejos perversos de seus corações. Não, nos fala de um Deus gracioso. No trono de Deus, aqui do Apocalipse, nós temos aqui o encontro da justiça e do amor, da graça e dos juízos de Deus. Aqui é o encontro perfeito de um Deus que certamente não somente pune, não somente julga, não somente destrói, mas é um Deus de vida, de graça, que salva, que edifica, que supre. Esta é a figura ou a visão de um Deus extremamente amoroso. Portanto, você não tem que ter medo do livro do Apocalipse. Se você tem um coração que de fato se volta para o Senhor, que crer no Senhor, que ama ao Senhor, você pode se aproximar desse trono e ainda que você contemple os juízos que saem desse trono, mas você pode ter
fé, mas você pode ter esperança, mas você pode encontrar neste mesmo trono, como toda a Bíblia nos declara, um rio de graça, um rio de salvação, um rio de misericórdia. É por isso que neste trono se assenta o Senhor, e veja só como que esse cenário se constrói e se pinta diante dos olhos de João e também diante dos nossos olhos. Veja que no versículo 3 diz: e esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Nós temos aqui pelo menos 3 figuras muito importantes que nos faz nos aproximar e permanecer diante desse trono, mesmo vendo esses relâmpagos saírem do trono, mesmo ouvindo esses trovões e vozes de juízos, mas certamente nós podemos permanecer com esperança, porque veja que em volta do trono de Deus, deste que se assenta e que está pronto para julgar, há um arco-íris sobre a cabeça de Deus. Essa visão certamente nos leva a ver aqui um sinal da fidelidade de Deus. Lembram que lá no Antigo Testamento, depois do dilúvio, Deus estabeleceu ali o arco-íris como um sinal de sua fidelidade e de sua aliança para com o homem. Deus prometeu que nunca mais haveria de destruir a terra com água, com um dilúvio. Então Deus, no trono do seu julgamento final, ele tem sobre a sua cabeça este arco-íris, certamente nessa visão simbólica do Deus que há de julgar e a punir a todos os homens perversos, mas ele traz sobre a cabeça este sinal de fidelidade. Deus se lembra da sua aliança, e não somente um sinal de que ele não destruirá a terra com água, mas também um sinal de fidelidade, de que Deus, ele há de preservar, ele certamente não vai punir toda a terra e destruir a todos os homens. Certamente os seus juízos são apenas para aqueles que se rebelam contra o Altíssimo e aqueles que não beijam o Filho, que não se reconciliam com o Filho, conforme está lá no livro de Salmos, no capítulo 2, um capítulo messiânico, como diz, que os homens ímpios e perversos e os gentios se rebelaram contra Deus, contra o Senhor e contra o seu Cristo, dizendo: sacudamos de nós as suas algemas, rompamos de nós os seus laços, porque fala de homens que não querem estar vinculados a Deus, não querem estar submissos a Deus, subordinados a Deus, e que também rejeitam o Cristo de Deus, rejeitam a salvação de Deus. E é por isso que no livro de Salmos, no capítulo 2, no versículo 12, ali uma exortação, um convite dizendo: beijai o Filho. Então é certo que aqueles que não recebem a Deus, que se rebelam contra o Altíssimo e não beijam o Filho, não se reconciliam com o Filho, não se aproximam de Cristo para ali abrigar-se à sombra da cruz e se ver livre desses juízos, todos esses homens certamente serão punidos severamente, né? Serão destruídos, né? Serão punidos e serão então tirados da face da terra e da face de Deus. Mas aqueles que encontram em Cristo esse rio de salvação, de perdão e de misericórdia, aqueles que se escondem, se abrigam à sombra da cruz, aqueles que não se rebelam contra Deus, antes se voltam para Ele e então certamente beijam o Filho, recebem o Filho, amam a Jesus Cristo, estes serão preservados, então serão salvos, serão não somente salvos, mas serão galardoados pelo fato de terem se unido e se colocado ao lado do Deus Todo-Poderoso e do seu Filho. É por isso que nós temos aqui, em volta do trono de Deus, este arco-íris que lembra a fidelidade de Deus. E não somente isso, mas como o próprio texto também continua dizendo, a nos falar do aspecto, né? Daquele que se assenta no trono, que tem um aspecto de pedra de jaspe e pedra de sardônio. Se você pudesse olhar e talvez ali visualizar, vislumbrar, nem que seja mentalmente, aquela visão de João, aquele que se assenta no trono, aquele que há de julgar, ele tem no aspecto
aspecto, a semelhança de pedra de jaspe e pedra de sardônio. O jaspe, uma cor esverdeada, que fala de vida, que fala de esperança, e o sardônio, uma cor um tanto vermelho, que fala de redenção. Fala-se do sangue de Jesus Cristo ali derramado na cruz do Calvário. Este que se apresenta no seu trono para julgar é um Deus de redenção e um Deus de vida. É extremamente importante e interessante quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, para a figura do sumo sacerdote, que tinha toda uma indumentária típica, porque o próprio Deus foi quem revelou as vestes do sumo sacerdote. Ele levava um éfode, né, aqui no peitoral, aqui no seu peito, porque levava as 12 tribos de Israel em amor no seu coração, e ali havia 12 pedras representando o povo de Deus. Então nós vemos ali a primeira pedra é um sardônio, a última é o jaspe, o vermelho e o verde, porque começava ali uma história de redenção, e então levando todo esse povo a uma vida plena em Deus. O jaspe como sendo um símbolo da vida plena, da vida divina, dessa vida que emana do próprio Deus, e então o vermelho ali do sardônio falando de redenção. Olha que figura graciosa. Como que se misturam nessa mesma visão um rio de fogo, de vozes, de trovões e de relâmpagos que saem do trono de Deus, porque vai falar aqui dos juízos a serem derramados sobre toda a terra nos últimos dias, sobre Satanás e o seu império, o que inclui os homens perversos e malignos e rebeldes contra Deus e o seu Cristo, mas também nos fala da fidelidade de Deus, visto ali no arco-íris, fala da redenção que há em Deus na pessoa do seu Filho, e então da vida que se oferece aos homens, que se dá aos homens, essa vida plena, essa vida maravilhosa. Por isso que o Apocalipse é um livro, certamente, de juízos, mas é um livro de esperança. É um livro que, se porventura ele impõe algum medo, deve ser aos corações que desprezam a Deus. Sim, estes devem temer a Deus, devem olhar para o Apocalipse, devem se arrepiar, devem temer de fato, porque grandes serão os juízos a serem derramados sobre a terra. Mas se você ama ao Senhor, se você de fato o deseja, se submete à sua palavra, você então, mesmo contemplando todos esses juízos aqui neste livro, você pode se alegrar, encontrar gozo por causa dessa redenção e desta vida que há neste mesmo Deus que julga, que pune e que disciplina. Vejam que lá na ocasião da morte de Cristo, quando aqueles homens mataram a Cristo, eles declararam dizendo que o sangue daquele homem pudesse então recair sobre ele, sobre seus filhos, sobre suas famílias, né? Ali então, na verdade, foi declarado que todos aqueles que se rebelaram contra Cristo receberiam ali a punição dos seus erros e da sua rebelião. Ou seja, a morte de Cristo recairia como juízo sobre todos os homens maus e perversos. É por isso que logo ao abrir esta visão, nós encontramos aqui esta visão graciosa em que o Deus que se assenta no trono é um Deus não somente de juízo, mas de redenção e de vida. Na semana que vem, nós vamos dar a continuidade mostrando que outros elementos constituem essa visão inicial aqui do Apocalipse, quando João foi arrebatado para o trono de Deus. Nós vamos falar então sobre o Cordeiro que se assenta no trono e sobre o livro que ele traz em sua mão. Quanto ao mais, eu quero levar os irmãos e convidá-los a considerar essa visão inicial, que nós não entremos nas revelações dos juízos deste livro sem conseguir, sem enxergar nessa revelação de Deus no seu trono uma visão também graciosa, para que você não possa ter o livro como sendo uma coisa demasiadamente pesada que você não pode ler e então encontrar deleite. Pelo contrário, que você encontre aqui esperança na fidelidade de Deus por causa de sua redenção e então um prazer na vida que será então ministrada e será plena em todos aqueles que amam ao Senhor.
Eu quero aproveitar esses últimos momentos para convidá-los para que vocês estejam conosco amanhã na nossa igreja, na nossa sede aqui em Taguatinga, às 18 horas. O nosso endereço é este, que está no seu televisor, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Você terá acesso ali pela Avenida Sandu de Taguatinga, tendo como ponto de referência o Colégio Ideal. Sejam todos vocês muito bem-vindos amanhã às 18 horas e Jesus Cristo é o nosso Senhor.